cenário aqui do canal, vocês estão vendo aí, tá renovado. E eu espero que os resultados do Fluminense a partir de hoje também sejam renovados. Hoje é sábado, dia 7 de setembro de 2019 e é dia de Fluminense e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Fluminense lá no Castelão. Então, esse daqui é o vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e como você tá vendo, esse daqui é o novo cenário. Eu devo fazer um vídeo pra publicar neste domingo, né, amanhã, pra quem tá vendo isso aqui na data de lançamento, falando sobre o cenário, enfim, falando um pouco sobre o canal também, o momento que a gente tá vivendo. Então, assista amanhã, tomara aqui num vídeo bem feliz com a vitória. Devo lembrar sempre de você vir aqui embaixo, deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Quase 60 mil, meus amigos. Faltam poucos aí pra chegar a 60 mil e o cenário é aí um prêmio disso também aqui pro canal. Vamos embora, vamos falar de Fortaleza e Fluminense. O jogo será às 17 horas. Por sinal, todos os cariocas jogando nesse sábado, exceto o Botafogo, que joga no domingo. O jogo é no mesmo horário de um outro clube do Rio, que é o Flamengo, porém nenhum dos dois passa no Sport TV. O jogo do Fluminense hoje é somente no Premier. Eu falei que o jogo atrás, o jogo passado, seria um divisor de águas, né, pra quem vai lembrar aí do nosso último jogo contra o Avaí. Eu lembro que naquele vídeo de pré-jogo eu falava, né, que seria um divisor de águas, a gente só não sabe pra onde que iriam dividir. E assim, nos últimos 5 dias, o que a gente viu foram notícias falando sobre o Oswaldo de Oliveira, o clima de insatisfação do grupo, sobre uma possibilidade já de demissão de Oswaldo de Oliveira nos próximos, se houvesse resultados negativos. E o que a gente também muito ouvia era: a situação é crítica, tem que ganhar 11 de 22 jogos, né, tem que ganhar pelo menos metade dos jogos aqui até agora, até o final do Campeonato Brasileiro, pra chegar a uma posição de 45 pontos, que é uma posição, né, uma pontuação tida como a que escapa, enfim, um cenário horroroso. E ainda vinham 4 jogos seguidos fora de casa. O retrospecto até esse jogo contra o Fortaleza é de, nos últimos 5 jogos, 0 vitórias, né? São 3 derrotas e 2 empates. Em 3 desses 5 jogos, a gente nem fez gol. Desde a partida aí do Atlético Mineiro, a gente só fez um gol contra o Corinthians no Sul-Americano, num jogo em que a gente foi eliminado. Fica a pergunta, diante desse cenário muito negativo, a chance pro Fluminense hoje? Falando de bola em campo, eu vou mudar aqui um pouquinho a abordagem e já vou começar direto com a provável escalação de Oswaldo de Oliveira para a partida de hoje. A escalação é a seguinte: Muriel no gol, Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique, Ayrton, Ganso e Nenê, e na frente o Elton Nem, Johnny Gonzalez e João Pedro. Vocês já perceberam aí algumas mudanças no time, eu vou exemplificar mais agora e explicar e falar a minha opinião sobre elas. Primeiro, que ficou claro para todo mundo, a mudança de Oswaldo de Oliveira na lateral direita. Sai Igor Julião, entra Gilberto, simplesmente por causa de opinião mesmo de Oswaldo de Oliveira, não tem lesão, não tem nada. E outra mexida que ele foi obrigado a fazer, que é tirar Alan, já que Alan tá convocado para a seleção olímpica e ele até forçou o cartão amarelo contra o Avaí também para já ficar suspenso e zerar esses cartões. Enfim, Alan tá com a seleção olímpica, já estaria fora desse jogo. E quem que ele escolheu para substituir Alan? Ayrton, sem mexer na estrutura do time, manteve o mesmo time que jogou contra o Avaí, né, a estrutura, só substituindo 6 por meia dúzia. Um dado curioso é que tanto Ayrton quanto Gilberto, que estão virando titulares agora, jogaram, se eu não me engano, com Oswaldo de Oliveira quando ele comandou o Botafogo. E isso foi há 6 anos atrás. Essa escalação, ela dá um teor ofensivo pro Fluminense, né? Afinal de contas, é a mesma escalação que entrou contra o Avaí dentro de casa, né? Substituindo ali, como eu falei, é a mesma formação. Entrou contra o Avaí dentro de casa, que era um jogo que a gente ia despontar pra atacar direto e etc. E a gente agora vai contra o Fortaleza lá no Castelão com essa mesma escalação. Ou seja, ela denota ali um teor ofensivo de Oswaldo de Oliveira. A gente tem que ver se isso vai se confirmar dentro de campo. E todo mundo que tá assistindo esse vídeo, imagino eu, sabe que eu gosto muito de escalações ofensivas. Eu sou um cara que prefere quando o time joga pra frente. Enfim, é um perfil meu. Porém, neste jogo eu não posso deixar de destacar um problema nessa escalação de Oswaldo de Oliveira. Vou repetir antes de falar, vejo com bons olhos a questão de ser um time ofensivo, ser um time propositivo, pelo menos é o que tá na escalação, né? A gente não sabe se o Fluminense vai jogar assim mesmo. Só que
o problema tá justamente nas duas peças que entraram para esse jogo. Como eu falei, é a opção dele, a entrada de Gilberto no lugar de Igor Julião, e a gente atacar muito com Gilberto e com Ayrton, ou seja, a gente jogar o tempo todo no campo do Fortaleza, dando espaço pro tricolor lá do Ceará atacar a gente, e tendo uma recomposição com Ayrton, que claramente é um jogador lento, e tendo na direita Gilberto, que também a gente vai lembrar que o principal motivo pra gente pedir tanto a perda de posição dele pra Julião era a recomposição, né? Vamos lembrar que só dos pênaltis contra Atlético Nacional e Cruzeiro. Me parece um pouco perigoso atuar dessa forma, né? Propondo o jogo totalmente no campo ofensivo do Fortaleza, no campo defensivo do Fortaleza, né? Sendo ofensivo, mandando no jogo e tendo uma recomposição tão lenta. Aparentemente, pelo menos no pré-jogo, imaginando a forma como o Oswaldo vai jogar, os contra-ataques do Fortaleza serão problemas maiores ainda do que eles são normalmente com o Igor Julião e com o Alan, né? Como vinha sendo o time do Fluminense. E não é demais lembrar, a gente perdeu os dois últimos jogos do Brasileirão claramente em contra-ataques, contra Avaí e CSA, e não dá pra dizer que o jogo contra o Atlético Mineiro também foi em contra-ataques, né? Porque o time tava bem na frente e era a transição rápida do Atlético que fez com que saísse os gols do Galo. Com o quinteto ofensivo mantido, né, ali com Ganso, Nenê, Wellington, Johnny Gonzalez e João Pedro, mesmo que jogou contra o Avaí, foram várias chances criadas, a gente tem ali uma mínima esperança para que essa tática dê muito certo contra o Fortaleza lá. Nunca é demais dizer, né? Eu já falei isso aqui no canal durante a semana. Para mim, numa situação normal, Castelão com um bom público, etc., empatezinho lá tava show e tal, não teria tanto problema não. Mas na nossa situação no campeonato, a gente ganhar é muito mais importante. Não só pelos nossos 3 pontos, mas por tirar um ponto do Fortaleza também, que é um rival direto na disputa pelo rebaixamento. E a nossa chance, né, que eu citei do quinteto ofensivo, é de abrir o placar rapidamente. O Fluminense cria muitas chances e desperdiça muitas chances normalmente no primeiro tempo. Então, se conseguir mandar a bola pra rede cedo, abrir o placar cedo contra o Fortaleza, a nossa chance de vitória, ou pelo menos de pontuar lá, é muito grande. Até porque, vamos lembrar, né, mais de 40 jogos na temporada e o Fluminense só tomou a virada em um deles, que foi contra o Vasco, justamente numa das que eu considero uma das piores atuações do ano. Ou seja, o Fluminense é um time muito chato quando marca cedo, mas precisa marcar cedo. Sobre o Fortaleza, ele vinha aí até a rodada passada numa sequência de 5 jogos com apenas uma vitória. Zé Ricardo tinha estreado, já tinha perdido em casa pro Internacional, tinha feito um primeiro tempo horroroso contra o Santos, né? Foi buscar um empate heróico, mas é sempre bom lembrar que para ter o empate heróico houve uma atuação horrorosa no primeiro tempo lá contra o Santos na Vila Belmiro, mas o Fortaleza ganhou bem do Goiás na semana passada. E para este jogo de hoje, já tem mais de 25 mil ingressos, já mais de 25 mil pessoas garantidas pro Castelão. Deve ter um ótimo público lá no Plácido Castelo para jogar contra o Fluminense. Vamos lembrar aqui que a gente vai reencontrar o Wellington Paulista, provavelmente titular do time do Fortaleza, e a gente talvez reencontrará Romarinho, aquele mesmo que jogou pelo Fluminense. Ele tava vindo muito bem com o Rogério Ceni, por incrível que parível, né? Vinha muito bem com o Rogério Ceni, era um desses escapes do time de Rogério, um time que era mais propositivo, etc. E com o Zé Ricardo ele perdeu a posição, estará no banco. Graças a Deus, né? Porque no mesmo ano, né, caso houvesse ou haja uma derrota aí pro Fortaleza, a gente perder pra Maranhão, que estava no CSA, e perder pra Romarinho, é Abel dando um tapa na nossa cara, né? Pra quem entender aí a lógica. O árbitro dessa partida será o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Esse árbitro, esse nome, tá pensando, pô, não é estranho esse nome, é porque ele já apitou outros jogos do Fluminense nesse Brasileirão. Ao todo, são 23 jogos do Fluminense apitados por ele, sendo que 2 foram no Brasileirão de 2019. Ele apitou as 2 derrotas do Fluminense fora de casa para Santos e Atlético Mineiro por 2-1. Eu torço muito para que o roteiro hoje seja diferente, né? Porque é jogo fora de casa pelo Brasileirão 2019. Tomara que não seja 2-1 para ele. Preciso avisar aqui que antes do jogo, ali 1 hora antes do jogo, mais ou menos, eu vou fazer uma live aqui no canal, uma live pré-jogo, pra gente conversar sobre a partida entre Fortaleza e Fluminense, ter informações mais atualizadas, enfim, a gente conversar ali até faltando alguns minutos pro jogo. Então, se você vai estar em casa e vai estar com acesso à internet antes da partida, quiser ele ter um esquenta aqui no canal, vai rolar sim, e eu pretendo fazer isso em alguns outros jogos em que eu não for ao estádio. Não se esquece de se inscrever
inscrever então aqui embaixo e ativar o sininho, que na hora que eu entrar ao vivo você recebe a notificação e vem interagir aqui com a gente, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Opa! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.